Desde o primeiro grito de guerra ecoando nas cavernas até os mísseis que hoje cruzam os céus, a história da humanidade foi forjada no fogo dos conflitos. A guerra sempre esteve conosco. Às vezes, como instinto de sobrevivência. Outras, como ambição desmedida por poder e território. O sangue derramado se mistura às páginas da nossa memória coletiva, e é nele que encontramos a glória e a tragédia da nossa espécie. Muito antes das cidades e impérios, pequenas tribos já lutavam por alimento, terra e espaço. O choque de lanças e pedras era a expressão mais brutal da sobrevivência. Mas à medida que o homem erguia civilizações, também transformava a guerra em estratégia, em ritual de domínio. Foi assim na antiguidade, quando egípcios e hititas travaram em Kadesh a primeira grande batalha registrada da história. Ali não havia apenas exércitos, havia o início de um padrão que marcaria milênios, a guerra como teatro de poder. Roma compreenderia essa lição melhor do que qualquer outro. Suas legiões marcharam por continentes, conquistaram povos e ergueram um império que parecia eterno. Do outro lado do mundo, a grande muralha da China se levantava como cicatriz de batalhas incontáveis, enquanto os cavaleiros mongóis de Gengis Khan espalhavam terror e construíam o maior império contínuo que a humanidade já conheceu. Cada espada levantada não era apenas para destruir, mas para criar fronteiras, culturas e identidades que ecoam até hoje. Na Idade Média, a fé se tornou combustível para guerras ainda mais ferozes. Cruzados partiram rumo a Jerusalém em nome de Deus, acreditando lutar por salvação. Mas a fé, quando transformada em arma, mostrou sua face mais sombria: massacres, perseguições e séculos de sangue em nome de um céu distante. Mais tarde, a reforma protestante dividiria a Europa, e a guerra religiosa se espalharia como fogo em palha seca, lembrando ao mundo que ideias podem ser tão letais quanto lâminas. O século XX, porém, elevaria a destruição a uma escala jamais vista. A Primeira Guerra Mundial, chamada de A Grande Guerra, colocou nações inteiras nas trincheiras, onde o medo do gás tóxico e o som incessante da artilharia criaram um inferno terreno. Milhões morreram e o mundo acreditou que nunca veria tragédia maior. Mas estava enganado. A Segunda Guerra Mundial mergulhou o planeta em trevas ainda mais profundas. De Stalingrado a Normandia, de Hiroshima a Auschwitz, a humanidade conheceu os extremos da crueldade e da coragem. Nunca o planeta esteve tão próximo da ruína. E nunca a guerra foi tão total. Quando os canhões finalmente silenciaram em 1945, uma nova era começou. EUA e União Soviética dividiram o globo em dois blocos, travando uma guerra sem batalhas diretas, mas marcada pelo medo. A Guerra Fria foi feita de espionagem, propaganda e armas nucleares prontas para reduzir o mundo a cinzas. Pela primeira vez, o silêncio e a tensão foram mais aterradores que as batalhas abertas. Era a prova de que o medo também é uma arma. Hoje, no século XXI, os conflitos não desapareceram. Eles mudaram de forma. Das ruínas do Oriente Médio às cidades devastadas da Ucrânia, das disputas por recursos naturais às guerras cibernéticas invisíveis, vivemos um novo campo de batalha. Drones substituem soldados, computadores viram armas, e a guerra se torna cada vez mais distante, mas nunca menos letal. A história nos ensina que cada guerra cobra um preço. Preço pago em vidas perdidas, cidades em chamas, gerações inteiras traumatizadas. Mas também nos mostra que das cinzas nasceram tratados, revoluções sociais, avanços tecnológicos e, sobretudo, o desejo por paz. Talvez essa seja a lição mais dura. O ser humano só compreende o valor da união depois de provar o gosto amargo da destruição. O sangue derramado moldou o mundo em que vivemos. A glória, muitas vezes, pertenceu aos vencedores, mas a verdadeira pergunta permanece aberta diante de nós. A próxima mudança na história será conquistada pela guerra ou pela paz?